noite, graça e paz, queridos. Estamos aqui novamente para cultuar ao Senhor e Ele tem uma palavra especial para você nesta noite. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Abacuque 3, dos versos 17 aos 19. Sejam bem-vindos, queridos. Vamos agradecer a Deus através desse cântico, com alegria, louvar ao Senhor, que alegria é crer em Cristo. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade e privilégio de fazermos parte, ó Pai, dessa obra que é Tua, de sermos chamados Teus filhos, Teus servos. Conta conosco, Senhor, para que o mundo Te conheça como o único e suficiente Salvador. Que alegria é poder crer no Senhor, saber que o Senhor é o nosso Salvador, saber, ó Pai, que o Senhor mesmo efetua tanto querer como realizar. E ainda que a figueira não floresça, todavia nós nos alegraremos no Senhor, Pai, porque em Ti confiamos. O Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. Então nós não temeremos. Obrigada, Senhor. Amém. Você pode adorar e louvar o Senhor conosco. Louve ao Senhor com palmas, dizendo: Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Por que eu temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, a quem então eu temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, a quem então eu temerei? Se contra mim
confiarei, na força do meu Deus esperarei, porque o Senhor agir por mim. Espere, querido, e confie, o Senhor vai agir ao seu favor. Amém? Creia. Novamente, do início. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Obrigada, Deus. O Senhor é a minha fortaleza, a quem então eu temerei? Se contra mim um exército se acampe, mesmo assim não temerei. Confiarei, na força do meu Deus esperarei, o Senhor agir por mim. Creia, querido, confie, espere o Senhor agir por você. Amém, glória a Deus, porque grande é o nosso Deus e poderoso nas batalhas. Mesmo que um exército se acampe ao seu redor, o Senhor é grande e poderoso para livrar-nos. Então, cante comigo, adorando a esse Deus todo-poderoso e maravilhoso. Quão grande é o meu Deus! Então, grande, maravilhoso, bendito é o Senhor em todos os momentos da nossa vida. E o que estivermos passando, na alegria, na tribulação, se nós acreditarmos que esse Deus é poderoso e Ele pode fazer, nossa querido, o teu coração com certeza vai ter paz e alegria. E que essa paz e essa alegria que só vem do Senhor te alcance nesse momento. Amém? Então adore, levante suas mãos aos céus, agradeça. E declare: quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Eu creio, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. E por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu
E sobre todo nome, sobre todo nome eu sei, tu és digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. eu cantarei. E Todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Sim, Senhor, Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus. E todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. glória, glória ao nome do Senhor. Tu és grande, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor, porque tuas promessas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã e para cada um de nós. Eu creio, Pai, que existe uma promessa e todos nós estamos aguardando a tua vinda para encontrarmos contigo por toda a eternidade. Então, que se cumpra em nós o teu querer e a tua vontade e que toda a terra e que toda a nação aclame ao Senhor. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Sim, Deus, obrigada, Pai. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abre
ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse domingo, Senhor Deus, que o Senhor nos deste, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, estar nos guardando, Senhor Deus, durante essa semana, Senhor, que vai se iniciar. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, nos livrando, Senhor Deus, e nos amparando debaixo das tuas asas, Senhor, e nos livrando de todo o mal, ó Pai. Assim oramos, Senhor Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Lembrando, querido, que você pode contribuir e ofertar com essa obra que não é nossa, que é do Senhor. Você pode contribuir com os dados que aparecem aqui, que são os dados bancários da nossa igreja. Ou então, caso você não tenha a oportunidade de contribuir pela internet, contate a nossa tesoureira. Ela pode ir até a sua casa e assim recolher a sua contribuição. Amém. Deus te abençoe. Papai, hoje é um dia muito especial. Quero dizer, você é tão legal e mora dentro do meu coração. Eu te amo de montão, papai. Vou cantar hoje pra você saber que eu adoro brincar com você e com você ficar tão divertido. Papai é o meu melhor amigo. Hoje é um dia especial. Eu só quero te lembrar que você é genial. Hoje é um dia especial. Eu só quero te lembrar. Eu te amo, papai. Papai, hoje é um dia muito especial. Quero dizer, você é tão legal e mora dentro do meu coração. Eu te amo de montão, papai. Vou cantar hoje pra você saber que eu adoro brincar com você e com você ficar tão divertido. Papai, meu melhor amigo. Hoje é um dia especial. Eu só quero te lembrar que você é genial. Hoje é um dia especial. Eu só quero te lembrar. Eu te amo, papai. Beijo. Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um culto prestado ao Senhor da nossa parte.
Não da nossa aqui, da gente que está aqui, né? Mas da nossa, a Igreja de Cristo, inclusive você que está aí, porque você também está celebrando esse culto, tá certo? Nós não estamos aqui fazendo o culto. Quem está fazendo o culto são vocês que estão aí sentados, aí na sala de vocês, onde vocês estiverem, junto com a gente. Todos nós juntos cultuamos ao Senhor nesse dia. Isso é uma bênção e o Senhor fica muito feliz com isso, tá bom? Hoje é um dia muito especial, principalmente para os pais. Eu não vou falar disso agora, que eu vou falar disso daqui a pouquinho. E é realmente uma maravilha que a gente, né, possa hoje estar nesse dia tão especial. O melhor dia do ano, creio eu. Não é melhor do que o dia dos pais, só mesmo o dia das mães e vice-versa. Não é verdade? Bem, também lembrar vocês que a gente está começando uma revista nova. E também por conta disso, inclusive estamos terminando Zacarias, né? Hoje nós iríamos fazer a nossa última mensagem em Zacarias. Nós não vamos fazer essa última mensagem hoje, porque eu quis trazer uma palavra especial para os pais, tá bom? Vamos deixar essa mensagem então para uma ocasião mais próxima. Mas nós vamos fazer a nossa última mensagem em Zacarias, e aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre, se o Senhor nos permitir, não é? Sobre o Apocalipse, como eu tenho comentado com vocês. O Zacarias, ele tem uma palavra apocalíptica muito forte, e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, e é muito importante, creio eu, né? Eu tenho estudado bastante sobre isso, e tenho percebido que é uma mensagem muito importante para o tempo que nós estamos vivendo hoje, para entendermos um pouquinho aquilo que vai ser muito comum no final dos tempos, né? Hoje estamos vivendo como se fosse num grau muito pequeno, o que vai ser muito forte no final dos tempos. Então, os irmãos estejam preparados para isso. Vamos dar alguns pré-avisos para que aquele dia não pegue ninguém de surpresa. Mas isso para daqui a pouco ainda. Nós ainda temos mais uma mensagem em Zacarias, e aí fechamos então esse ciclo de mensagens. Até porque, como dissemos, estamos começando um tema novo, que é a Igreja de Jesus Cristo, tá certo? Nós vamos falar mais a respeito disso, e os irmãos ainda vão saber muito a respeito dessas coisas, ok? Sobre nossa construção, irmãos, ela está indo de vento em popa, tá certo? A gente está bem alegre com os resultados. O pessoal já quase terminou, né? Já levantaram as paredes, falta não, né? Provavelmente quando os irmãos estiverem ouvindo isso, as vigas já terão sido feitas. Então, a gente está indo muito bem, graças a Deus, e continuem orando, continuem firmes no Senhor, continuem contribuindo fielmente com a obra do Senhor, e vamos avançar. A nossa construção logo, logo vai estar aí, bem arrumadinha, a gente vai poder desfrutar dela, o que é uma bênção que Deus está nos dando, né? Se a nossa mensagem sobre a volta de Jesus, ela tiver algum significado no sentido de que Jesus está perto, né, ou que Ele está próximo, então é melhor correr, né, construí-lo para aproveitar um pouquinho, né, antes dele voltar, né? Ou então, se souber que ele está perto mesmo, a gente vende, né, dá todo o dinheiro para missões e vamos, né, vamos viver do Evangelho. Mas ainda não, tem que chegar a época do fim para tomar essa atitude. A atitude até é correta, como nós vamos saber, mas essa história de para tudo e vamos nos entregar integralmente e unicamente à obra do Senhor, é uma atitude que precisa ser tomada no tempo certo, que, como nós vamos falar, ainda não é o momento, tá bom? Muito bem, irmãos, isso tudo para falar que a construção está uma beleza, tá bom? Os irmãos orem, contribuam e fiquem ligados aí, antenados aí com os resultados que a gente vai passando aí para vocês, tá bom? Vamos então agora à palavra do Senhor. Eu tinha dito para vocês que eu quero falar um pouquinho a respeito dos pais. Hoje é o dia dos pais, olha que bênção. Se você, como eu, é um pai, você deve estar muito feliz nesse dia. E a oração da igreja é que Deus abençoe muito a sua vida como um pai que você é, tá certo? E que você seja uma bênção muito grande para a sua família e também para os seus filhos. Eu quero ler um texto que está em Mateus capítulo 17, versículo 5, e quero falar um pouquinho sobre Deus, que é um pai, tá bom? Ele é o pai do Senhor Jesus, principalmente. Na verdade, quando dizemos que Ele é pai, estamos dizendo principalmente que Ele é o pai do Senhor Jesus. É isso que significa o fato de Deus ser um pai. Muito mais até do que ser o nosso pai, né? Cristo é o alvo da paternidade de Deus. E quero pensar um pouquinho sobre essa relação tão incrível, que é Jesus e Deus, pai e filho, né? Vamos parar um pouco para meditar a respeito dessa relação entre Jesus e Deus. O nosso texto é Mateus capítulo 17, versículo 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
a Ele ouvi. Amém por isso? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar antes de meditarmos um pouquinho a respeito dela. Senhor, nós agora estamos na Tua presença. Louvamos o Teu nome por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Queremos agora, de uma forma muito especial, colocar a nossa obra de construção nas Tuas mãos, ó Senhor. Obrigado por termos condições, ó Pai, de fazer essa obra neste momento, porque o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, essa possibilidade. Obrigado por isso, que possamos então levar a efeito essa obra e completá-la, Senhor, de acordo com o que planejamos, e que o Senhor mesmo nos ajude, ó Pai, a levar essa obra a termo. Abençoe os irmãos e que eles estejam animados, ó Deus, com essa obra e que ela venha a ser uma grande bênção, ó Pai. Já na construção, que ela já nos abençoe, porque nós estamos vendo Deus agindo em nosso meio. É para o Teu louvor, ó Pai, que nós estamos fazendo essa obra e é para o Teu louvor que pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a completá-la. Também fica conosco na entrega da Tua palavra neste momento, e é o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo 17 é um texto muito conhecido dos irmãos. Jesus ele levou os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para o alto de uma montanha, e quando chegou lá em cima na montanha, aconteceu uma coisa incrível. Jesus ele transfigurou-se diante dos seus discípulos, e de repente ele começou a iluminar, né? Ele ficou iluminado, uma luz muito forte brilhou, o corpo de Jesus brilhou, e aí naquele momento veio uma nuvem, que cobriu a todos eles, uma nuvem muito espessa e muito densa, como se fosse uma fumaça, que veio do céu e cobriu a todos eles, e da nuvem saiu então essa expressão que nós lemos hoje: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. O próprio Deus estava falando nessa nuvem a respeito do seu Filho, Jesus Cristo, né? O versículo 2 diz que a face de Jesus brilhou naquele momento, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. A voz de Deus falada naquela nuvem, a respeito de Jesus, ela disse duas coisas a respeito de Jesus. Primeiro, Deus estava dizendo na nuvem que Ele amava Jesus. E segundo, Deus estava dizendo que Ele tinha prazer em Jesus. Ele disse: este é o meu filho amado. Essa foi a primeira expressão, ou seja, Ele está dizendo que ama Jesus. E depois Ele disse: nele eu me comprazo, ou seja, eu tenho prazer nele, eu me deleito nele. Ou seja, Deus tem prazer em Jesus. Quando Deus vê Jesus, ou quando Ele está perto de Jesus, ou quando Ele pensa em Jesus, isso é uma coisa que dá muita alegria para Deus, né? Deus, Ele realmente dá alegria, Jesus dá muita alegria para Deus. Essa história de Deus amar Jesus, né? Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, e entre Jesus e Deus, existe assim uma relação muito íntima, né? Uma relação de amor, uma relação de muito carinho, que o Novo Testamento e os Evangelhos principalmente, não poupam palavras para descrever. O tempo todo essa relação é citada e mencionada, e o amor de Deus por Jesus e de Jesus por Deus sempre é falado. A gente chamaria isso de uma tietagem hoje, não é? Existe assim uma tietagem entre eles, onde eles ficam então trocando palavras de ternura, de amor, de carinho, e isso é muito comum nos Evangelhos. Eu citaria alguns exemplos aqui. Por exemplo, Mateus capítulo 4, no batismo de Jesus, ouviu-se a palavra: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Por exemplo, João 3,35, o pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos. Ou João 5,20, o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Então é uma relação de muito amor entre Deus e Jesus. Você deve saber como é isso, você que tem filho, por exemplo, porque você deve ter uma relação de amor com o teu filho, não é verdade? E isso realmente acontece entre pai e filho. E acontece também entre Deus e Jesus Cristo. Vamos perguntar: por que Deus ama tanto Jesus? Por que Deus ama tanto Jesus? Né? É uma pergunta que não é difícil de responder, né? E mesmo que você não saiba responder, talvez teologicamente, mas não precisa ser muito esperto para perceber que essa relação de amor existe mesmo. E por que essa relação de amor existe? Claro, Deus é perfeito, como Jesus é perfeito. Então, entre eles, é muito natural que haja o amor, não é verdade? Que haja realmente essa ternura mútua. Eu quero falar um pouquinho hoje do porquê Deus ama Jesus. Por quê?
Vamos meditar então nessa pergunta e tentar respondê-la hoje. Por que Deus ama tanto a Jesus? Deus ama Jesus, primeiramente, porque Jesus é o Filho natural de Deus. Natural. O que quer dizer? Por que nós falamos que ele é um filho natural? É porque Deus não tem filhos naturais. O único filho natural é o próprio Senhor Jesus. A Bíblia o chama de unigênito, ou seja, ele é da mesma essência que Deus. Ele tem o mesmo ser de Deus. Eu não sei do que Deus é feito. Já parou para pensar do que Deus é feito? Qual que é a substância, o material do qual Deus é feito? Você, por exemplo, é feito de carne e osso, como eu também, não é? E Deus, o que é Deus, não é? Qual é a substância de Deus? Eu não sei qual é a substância de Deus. A Bíblia diz que ele é espírito. E como nós não sabemos o que é espírito, então a gente não sabe responder a essa pergunta. Irmãos, eu não sei do que Deus é feito, mas o que quer que seja o material do qual Deus seja feito, isso que a Bíblia chama de espírito, Jesus é feito do mesmo material. Ele tem o mesmo material de Deus, porque ele é único, ele é unigênito com Deus, ou seja, ele é gerado do próprio Deus. Ele tem a mesma natureza que Deus tem. É natural que um pai ame seu filho, não é verdade? E um dos principais motivos pelos quais um pai ama o filho, porque o filho é uma parte dele. Não é assim que acontece? O filho é nossa parte, o filho tem a nossa célula, né? Ele tem o nosso gene, não é isso? Ele veio de nós, então isso gera uma relação muito especial entre nós. Ele é de fato nosso, num certo sentido. Ele somos nós, podemos dizer assim, né? Ele é uma continuação nossa, porque ele tem uma parte de nós, do nosso próprio corpo, das nossas próprias células. Assim também acontece entre Deus e Jesus. Jesus tem a célula de Deus, e por isso ele é amado de forma especial. Isso não acontece comigo e nem com você. Eu e você, nós não temos a célula de Deus. Nós somos adotados como filhos, é o que a Bíblia diz, não é? A nossa relação com Deus, ela é uma relação de adoção. Então nós não somos filhos naturais. Quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, ele diz que nós somos filhos naturais da ira de Deus, isto sim, mas não do amor de Deus. O filho do amor é Jesus Cristo. Então Deus tem um amor especial por Jesus, porque Jesus, ele tem a mesma natureza que Deus. Ele é de fato o seu filho. A segunda relação, né, que nós... sim, e para lembrar o texto de Mateus capítulo 11, versículo 27, onde Jesus diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha que coisa maravilhosa. Jesus e Deus, eles têm uma natureza tão similar e são tão iguais um ao outro, que você olhar para um é a mesma coisa que estar olhando para o outro, não é verdade? Não é à toa que eles se amam da forma como se amam. Segundo motivo pelo qual Deus ama Jesus, é porque Jesus tem um relacionamento perfeito com o Pai, perfeito. Jesus e Deus se entendem muito bem. E Jesus faz questão de manter um relacionamento extremamente íntimo, verdadeiro com o Pai. Em João 10:30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele tem uma intimidade com o Pai. Ele se uniu ao Pai. O corpo e a alma de Jesus estão unidos ao Pai. Eles são praticamente um só. Eles pensam da mesma forma, eles se comunicam de uma forma extraordinária e única entre si. Deus e Jesus, eles são íntimos demais. Como eu disse para vocês, olhar para um é a mesma coisa que olhar para o outro. Eles são um. E Jesus, ele realmente busca esse tipo de relação com Deus. Numa relação onde duas pessoas são tão íntimas, a ponto de se tornar uma só, vocês podem imaginar a qualidade de amor que surge nessa relação. Assim é com Jesus. Jesus buscou uma relação com o Pai tão íntima, mas tão íntima, que isso atraiu o amor do Pai de uma forma única por Jesus. Deus ama Jesus, porque Jesus é o melhor amigo dele. Jesus é o que ele tem de mais íntimo, é aquele a quem ele está mais próximo de fato, né? Porque Jesus busca essa qualidade de relação íntima com o Pai. E por fim, Deus ama Jesus, porque Jesus, além de ser um filho, e além de ser um filho próximo e íntimo, ele também é um filho obediente. João 5,30 diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço,
Assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Sabe qual era o principal interesse de Jesus? Era fazer a vontade de Deus. Ele era obediente. Não foi muito fácil para Jesus obedecer o Pai. Ele pagou um preço muito alto pela sua obediência, mas ele obedeceu até o fim. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, ele disse que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus não pensava em si mesmo. Ele pensava na vontade de seu Pai. E ele estava fixo na ideia de cumprir a vontade de Deus. Não é à toa que Deus amasse tanto a Jesus, não é? Não é à toa que Deus e Jesus tivessem uma relação tão terna, tão íntima entre eles. Como pai e filho, eles são sem igual. Eles são de fato um modelo de pai e de filho, não é verdade? Será que foi mais difícil para Deus ser o pai de Jesus do que é para nós sermos o pai de nossos filhos? O que você acha? Será que é mais difícil para Deus ser o pai de Jesus do que para você ser o pai do seu filho ou da sua filha? A resposta para essa pergunta é sim e não, né? Sim e não. Foi mais difícil por um lado e foi mais fácil por outro. Por que para Deus foi mais difícil ser o pai de Jesus? Foi mais difícil porque a missão de Jesus foi uma missão muito difícil. Jesus teve que sofrer muito. E Deus, como pai, ele teve que enfrentar a missão de Jesus. Ele teve que enfrentar o destino do seu próprio filho. E o destino do seu filho era a cruz. Eu creio que o destino do seu filho, né, e dos meus filhos não será a cruz, não é verdade? Mas Deus precisou enfrentar esse destino. Então eu creio que foi mais difícil para Deus ter Jesus como pai. Ele precisaria sofrer muito pela redenção e pela salvação da humanidade. Mas foi mais fácil, por outro lado, não foi? Você deve até imaginar por que foi mais fácil. Foi mais fácil porque Jesus era um filho maravilhoso. O teu filho é maravilhoso, né? E os meus também são. Mas eles não chegam aos pés de Jesus. Jesus realmente foi um filho maravilhoso. Nenhum filho se compara a ele. Então, ser o pai de Jesus é muito fácil por esse lado, né? Porque Jesus realmente foi um filho sem igual. Nenhum filho se compara a ele, né? Nenhum filho é como ele. Ele foi realmente um filho maravilhoso. O que é a relação entre Deus e Jesus, Deus como pai e Jesus como filho, nos ensina então sobre nossa própria paternidade? O que nós aprendemos como pais dessa relação incrível entre Deus, o Pai, e Jesus, o Filho? A principal coisa, irmãos, que nós aprendemos como pais é que Deus, ele é o alvo da vida dos nossos filhos, assim como também deve ser o alvo das nossas vidas. Deus tem que ser o nosso alvo. E criar os nossos filhos para Deus, esse deve ser o alvo das nossas vidas. E eu quero deixar 3 mensagens para vocês, pais. Não muito fáceis, eu creio, mas 3 coisas que nós aprendemos com Jesus. Primeiro, nossos filhos não têm que ser parecidos conosco. Eles têm que ser parecidos com Jesus. Você que é pai, não faça questão de que seu filho se pareça com você. Eu sei que às vezes os pais até gostariam, eles têm um modelo, né? Eles têm uma ideia do que os seus filhos deveriam ser. Todos os pais têm isso. Alguns pais ficam às vezes frustrados quando seus filhos não seguem as suas ideias. Não se preocupe muito se os seus filhos não seguirem as suas ideias. Eles não têm que seguir o seu modelo de vida. Eles não têm que seguir os seus valores de vida. Eles têm que seguir a Deus. Se os seus filhos buscarem ao Senhor Deus, se os seus filhos realmente estiverem em relação com Deus, se os seus filhos ficarem parecidos com Jesus, que é o Filho perfeito de Deus, está de bom tamanho, não é verdade? Então, vamos criar filhos que sejam parecidos com Jesus. Eles não precisam ser parecidos comigo, que eles sejam parecidos com Jesus. Coloque seu filho diante de Deus e diga isso a Deus. Deus, eu não quero que meu filho seja parecido comigo. Não precisa, mas que eles sejam parecidos com o teu filho, Jesus Cristo. Se eles estiverem parecidos com Jesus, então eu, como pai, terei tido sucesso em minha vida. Segunda lição que nós aprendemos com Jesus e com Deus, né, para a nossa própria paternidade, é que nossos filhos não precisam nos obedecer. Eles precisam obedecer a Jesus. Lembre-se disso. Os pais querem ser obedecidos. Isso é uma coisa muito importante.
Mas lembre-se, isso não é importante de fato. O importante mesmo é que eles obedeçam a Jesus. Na verdade, a obediência que os filhos devem aos pais não é por nada. É porque Jesus manda os filhos obedecerem aos pais. É só por isso. Se Jesus dissesse que os filhos não precisariam obedecer aos pais, eles estariam então, eles poderiam até ser dispensados, né, dessa obrigação. Mas eles são obrigados a obedecer o pai, porque isso é uma ordem de Jesus. Sabe por quê? Porque no fim eles não têm que obedecer a nós, eles têm que obedecer a Jesus. Então não é a minha honra que está em jogo, não sou eu como pai, né? Ele não me ofende como pai. Há pessoas que quando os outros não fazem a sua vontade, eles se ofendem pessoalmente. Um pai nunca deve se ofender pessoalmente por ser ou não obedecido. O pai sempre deve se ofender porque o filho obedeceu ou não a palavra de Deus. Às vezes o filho não obedeceu o pai, mas obedeceu a palavra de Deus. Não é assim que acontece? Quando a escolha entre obedecer a Deus e obedecer ao pai sempre deve ter como prioridade a obediência a Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala, por exemplo, do único motivo pelo qual uma mulher e um marido podem se divorciar. Sabe que Deus é contra o divórcio, sabe disso, não é? Mas há um motivo pelo qual Paulo diz que a mulher pode divorciar do marido, lá em Coríntios capítulo 7. Ele nos dá então, né, o único inclusive, né, o único motivo que Paulo nos diz, né? Qual é? É exatamente o fato de uma das partes não querer que a outra parte sirva a Deus. Uma das partes não concorda que a outra parte seja um servo de Deus. Paulo disse, se o marido da mulher crente ou a mulher crente quer proibir o marido, né? Ou o marido quer proibir a esposa de servir a Jesus, então você está livre. Você deve obedecer a Jesus e não o teu marido. Por quê? Porque a obediência a Jesus está acima de todas as coisas. Está acima da família. A gente não precisa ter medo, eu sempre falo isso, né? Não tem que ter medo do resultado. Uma pessoa que obedece a Deus, ele é o melhor filho, imagina. Um marido que obedece a Deus é o melhor marido de todos. A mulher não tem que ter medo disso, e nem o marido, não é verdade? Se nós obedecermos a Deus, nós seremos os melhores cidadãos, as melhores pessoas, melhores pais, melhores irmãos. Seremos os melhores em tudo, é isso que Deus quer de nós. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Então não precisa ter medo disso. Que seu filho obedeça a Deus. Crie seu filho para obedecer a Deus. Quando o filho vem reclamar de alguma coisa, né, vem falar, ou quando ele questiona as coisas que ele faz que você não gosta, você tem que mostrar o que ele está fazendo, não é porque eu não gosto, é por causa da palavra de Deus. Eu me lembro que eu já contei para vocês essa experiência, né? Eu estava conversando com uma família, e o filho da família estava comentando sobre tatuagem. E o pai era muito contra, né? Não, mas não pode. Aí brigou e falou que era contra Deus, e o filho questionava. E depois eu conversei com o pai, né, sozinho, eu e ele, e falei, olha, eu acho que o irmão não precisa, né, não precisa brigar com ele. Se o irmão não acha na Bíblia um texto que fale, o irmão cite o texto. E se na Bíblia não houver nenhum texto, seja franco com o seu filho. Diga, filho, olha, eu não achei nada na Bíblia, mas eu pessoalmente não gosto. Eu não gosto. Mas a Bíblia não é contra, eu vou fazer o quê? O que a Bíblia não é contra, eu não posso obrigar, não é verdade? Por quê? Porque no fim é obedecer a palavra de Deus que importa. É isso que importa. É a palavra de Deus. É Jesus que tem que ser obedecido no final. Porque no final nossos filhos vão viver a vida deles para Jesus e não para nós. Eles precisam obedecer a Jesus. O pai, desde cedo, ele tem que acostumar o seu filho a apontar o dedo para a palavra e dizer, ó filho, aqui na palavra diz que você está errado. Não sou eu que estou dizendo. O pai tem que se acostumar com isso. Ele tem que acostumar a apontar o dedo. Quando o pai aponta o dedo para a palavra, o filho não tem nada para dizer. Como é que ele vai se revoltar contra a palavra? Ele pode espernear. Ele pode descabelar, né? Pode, sei lá, pode gritar, pode fazer o que ele quiser. Você vai dizer para ele, filho, eu sinto muito. Eu também acho difícil obedecer, mas eu também estou debaixo da autoridade da palavra de Deus. Eu também preciso obedecer, não é só você. Eu também tenho que obedecer. Não há como lutar contra isso. Como Paulo disse, não podemos nada contra a verdade, senão a favor da verdade. Inclusive o teu filho, ele não pode nada contra a verdade, só a favor da verdade. E a última coisa é que os nossos filhos, eles não precisam nos amar. Não precisam. Eles precisam amar a Jesus. Como é difícil falar disso, irmãos. Eu falo isso, mas eu falo isso com o coração meio apertado, né? Nós, seres humanos, somos muito carentes e queremos ser amados.
Isso faz parte da minha constituição e da sua também. Todos nós queremos ser amados, não é verdade? Principalmente pelos nossos filhos. Qual é o pai que não quer ser amado pelos seus filhos? Mas um pai realmente sábio, um pai de Deus, alguém que realmente coloque seu filho com sinceridade na presença de Deus e entrega a vida de seus filhos a Deus, ele há de colocar o amor a Deus em primeiro lugar na vida de seus filhos. Que meu filho não me ame, mas que ele nunca deixe de amar a Deus. É mais importante ele amar a Deus do que ele amar a você. E como eu disse antes, você não precisa ter medo de um filho que ama a Deus mais do que a você. Um filho que ama a Deus é um filho que vai amar a você também. Não precisa ter medo disso. Mas não é a mim que ele deve amar. Muitos pais criam seus filhos para serem amados, né? Talvez por isso que nem dá tanta bronca. É por isso que talvez nem dê palmadinha, não vai censurar tanto. Por quê? A carência de amor é tão grande que a gente fica protegendo eles da frustração. Você não precisa proteger seu filho da frustração, porque você não precisa ser amado por ele. Não é esse o objetivo. Talvez seus filhos no futuro vão amar outras pessoas até mais do que amou a vocês. Não é problema, não há problema. Eles não foram criados, eles não devem ser criados para amar os pais. Eles devem ser criados para amar a Deus. Deus deve ser o primeiro amor da vida deles. E os pais precisam ensinar isso para os seus filhos. Filho, se você não me amar, eu vou ficar muito triste, mas não é esse o problema. Nunca deixe de amar a Deus, sirva a Deus, viva por Deus. Faça de Deus o primeiro lugar da sua vida e essa será a minha recompensa. Essa é a recompensa dos pais, levar os filhos a Deus e vê-los salvos pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém por isso? Que Deus abençoe você como pai, a mim como pai, a nós, os pais de nossa igreja, e dê aos nossos pais, assim como a mim, muita sabedoria para nos relacionarmos com os nossos filhos e ajudá-los, encaminhá-los realmente à presença de Deus e deixar que Deus seja os pais deles. Nós somos pais provisórios, Deus é o Pai eterno e é a Deus que nós devemos encaminhá-los, que realmente como pais sejamos sábios para fazer isso e levar os nossos filhos até a presença do Senhor e como pais, então, ver os nossos filhos servindo ao nosso Pai Celestial. Esse é o alvo da vida deles, como também é o alvo de nossas próprias vidas. Vamos orar? Deus querido, eu coloco agora na Tua presença a vida dos nossos pais, a minha vida como pai. Abençoa-nos, ó Deus, que os pais de nossa igreja sejam revestidos da Tua sabedoria, Senhor. Como é difícil pensar, ó Deus, que não somos nós que devemos ser obedecidos, que não somos nós, ó Pai, que devemos ser amados, mas é Jesus Cristo. Então, o mais importante do que colocar diante deles nossos conceitos e nossos valores, é colocar na vida deles os conceitos e valores da palavra de Deus. É a palavra que deve ser obedecida, Senhor. Dá-nos como pais, ó Senhor Deus, essa sabedoria, que saiamos, ó Pai, do centro da vida de nossos filhos e entronizemos Jesus Cristo na vida deles. E que crendo em Jesus, vivendo por Jesus, adorando a Jesus, nossos filhos possam assim ser servos do Senhor, servos verdadeiros, que te sirvam, que te busquem, ó Pai. Servos, ó Pai, que realmente tenham um Cristo como modelo de suas vidas. Ó Deus, dá-nos filhos assim para a Tua glória e que como pais possamos cumprir essa missão incrível de criar filhos para Deus, para entregá-los a Deus e que quando os entregarmos, eles possam então servir a Deus como Pai por toda a eternidade no reino precioso do nosso Senhor Deus e do nosso Senhor Jesus. Abençoe nossos pais, ó Deus, que eles tenham um dia feliz, mas que eles sejam felizes, sendo pais que realmente servem e que adoram a Deus com todo o seu coração e criam seus filhos para Deus. É para a Tua glória que oramos assim e no nome poderoso do Senhor Jesus, o Filho de Deus por excelência. Amém. Amém, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você, pai, em nome da igreja. Eu parabenizo você pelo seu dia, que você tenha tido, o nosso dia já está quase acabando, mas que você tenha tido um dia maravilhoso, muito feliz, e continue feliz sendo pai. A maior felicidade que Deus te deu é ter uma pessoa que você pode cuidar dela e encaminhá-la então até Deus, que é o verdadeiro, não você, mas Deus é o verdadeiro pai. Porque um dia você vai deixar de ser pai, mas Deus há de ser eternamente o pai dos seus filhos. É a Ele que você deve encaminhá-los. Que Deus o abençoe nessa tarefa
E parabéns por essa abençoada tarefa e responsabilidade que Deus lhe deu. Fique na paz do Senhor e que Deus dê uma ótima semana a todos vocês. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra me buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Tu és a nossa luz, a nossa salvação, Senhor. Cante, querido. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Esperamos e aguardamos a tua vinda, Jesus. Nos prepara, Deus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus,
queridos. Tenham uma boa semana, uma semana abençoada com Jesus. Que Ele te abençoe.